Eu morava em São Paulo, né? Moramos 45 anos em São Paulo. Aí eu vim para Garça. Nós viemos para cá para viver da natureza, cultivar, plantar, colher e vender, né? E passar. A gente passou a viver com isso, sobreviver com essas plantações. Minha mãe é paulista, de Tatuí, mas o meu pai, o meu nono, já o pai do meu pai veio da Itália. E minha mãe fazia uma polenta maravilhosa, muitas coisas que ela fazia, coisa de mãe assim, muito bom, né? E eu hoje, aqui no sítio, eu tenho a possibilidade de estar resgatando tudo isso, tudo que era da minha mãe, da minha avó, de ter o fogão de lenha, de ter o forno de lenha. Então é uma coisa que me deixa muito feliz e muito emocionada, porque é um pedacinho dela que eu estou conseguindo levar para frente, né? Aí, eu chegando aqui no Banco da Terra, já fazem 12 anos que estamos aqui, a gente iniciamos a feira itinerante, tivemos a ideia e iniciamos a feira itinerante, que a feira vai até você. E depois, para uma renda extra, para complementar a renda, aí eu comecei a fazer pães, biscoito, doces assim de abóbora, mamão, coisa da terra. Todas as culturas existe o pão, cada um faz da sua forma, mas existe o pão, né? E é o pão nosso de cada dia, de todos os dias, de todas as horas. E eu tenho muito assim amor, muito carinho pelo pão em si, porque alimenta muitas pessoas. E por isso que eu faço e vendo, compartilho, coloco na mesa, porque é muito bom você saber que você está passando, que em várias mesas aquele seu pão está ali presente, que é a sua energia, o seu amor, a sua dedicação, a sua história de vida. Na verdade, a minha história de vida. Como eu sou descendente de italiano, existe o pão italiano que todo mundo conhece, que hoje em dia serve até com caldo dentro, que é maravilhoso, né? E na mesa do italiano não falta um pão e uma jarra com água. A Ciporna aqui foi um dos primeiros, né? Pioneiro, né, da cidade, né? Nesse modelo, né? A relação minha com o pão desde criança, porque quando eu era criança eu acompanhava meu pai, né? Ele trabalhava na padaria, então nós íamos levar marmita para ele. E ele trabalhava no domingo, né, fazendo bico, e na época era assim, bem movimentada as padarias, né? A produção na época era muito grande. Minha família inteira, meus irmãos, meus tios, mexiam com pão. Até meus primos, eles tinham padaria aqui em Garça também, né? Então acho que vem de família, vem do sangue, da veia. Na época eles usavam bicicletas, né? Bicicleta com cesta na frente e usava esses
carrinhos de tipo uma carroça com uma estrutura fechada. Aí tinha um tampão que você enchia de pão dentro dele. Bengala, né? Era a época da bengala, né? A famosa bengalão. E então o pessoal colocava, arrumava direitinho e saía entregar nas ruas. Colocar pão em bornal, colocar pão em caixa de energia, todo na lavanderia. Chegava, colocava o pão na sacola e entregava de madrugada. Começava a entrega assim, em torno de 3 horas da manhã dos pães e até 8 horas da manhã entregando pão. Hoje mudou muito a fabricação de pães, né? Hoje, com a história do congelado, vem as indústrias grandes aí congelando pão, mudou muito. Essa padaria aqui, na época, foi construída aqui para abastecer a região aqui, porque a região aqui parece que era cidadinha pequenininha, né? É praticamente patrimônio pequeno. Então, acho que ela distribuía pão. Eles colocavam pão no saco, arrumavam direitinho, colocavam nos ônibus e faziam as entregas. Era legal, interessante, viu? O trabalho dessa padaria. Foi um ponto histórico aqui da cidade, né? Essa padaria e outras demais. Se faz um agradecimento, né? Quando você iniciava todo esse trabalho, você fazia uma oração para que desse tudo certo, que encaminhasse tudo, né? E eu faço isso até hoje. Tudo que eu faço, os meus almoços, tudo, pela pequena coisa, a maior coisa que eu faço, eu sempre vou agradecendo, como o pão. E muitas vezes você não precisa falar o seu pensamento, você é palavras, pensamentos, palavras, né? E ações. E obrigado pelas minhas mãos, por essa oportunidade, a todos vocês que aqui estão, me proporcionaram esse momento tão sublime, tão grandioso, que é o nosso pão de cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Eu peguei uma receita que a minha mãe fazia quando a gente era criança, que eu também sou filha de agricultores, né? Eu faço esse pão e aumento a renda. E eu incrementei os pães, na verdade, que ela fazia só o pão para a gente tomar café. E eu faço já recheado, faço doce, faço de chocolate, né? E vários sabores recheados desse pão. Essa mesma receita eu faço vários. E aí o pão é bem simples, eu pego uma bacia, como minha mãe fazia, eu coloco o trigo, o fermento que eu uso de sachê, por conta da gente morar no sítio, você não tem tanta facilidade de ter aquele fresco. Então eu pego aquele seco, faço a massa, coloco margarina, coloco leite de vaca, continua ainda o leite de vaca, que aqui no sítio eu tenho um rapaz que fornece, né? Aí eu ponho um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal e misturo bem e depois eu solvo essa massa, deixo crescer e asso no forno a lenha. O meu pai, ele veio de Casanova, no estado da Bahia. Ele tinha 16 anos. Ele veio, parou primeiro em Duartina. Minha avó era portuguesa, eles vieram e
residiram em Ubirajara. E de Ubirajara, então, a minha mãe foi para Duartina. E então meu pai ficou conhecendo ela e se engarçaram e casaram. E aí meu pai foi para Garça e ele começou a trabalhar no problema da linha que estava vindo, construindo os trilhos, passando os trilhos, né? E ele trabalhou então nesse pedaço entre Garça até Veracruz. E assim ele participou então um pouco desse trabalho, mas foi só nessa época de trazer mesmo a via férrea, de botar os dormentos, os trilhos, as pedras, enfim. Ele fez esse serviço de braçal. A alimentação nossa, ela era muito boa. Minha mãe, meu pai, porque meu pai começou a trabalhar assim, de agricultor, né? E meu pai trabalhava muito, ele plantava as coisas, ele plantava arroz, ele plantava amendoim, de pouco, mas ele sempre estava plantando. E ele trazia para limpar o arroz, outra hora socava-se o arroz no pilão para se usar em casa. E a minha mãe, ela usava muito também os produtos do milho, meu pai plantava. Minha mãe fazia de tudo, era pamonha, era bolo, doce. Ela fazia salgados também com milho, bolinho salgado, enfim, uma infinidade de coisas para se comer. E são pratos que nos mantêm fortes, sustentam. O milho, a mandioca, foram os primeiros pratos e as primeiras farinhas que se conheceu. Obrigada, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo vós estais a falar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar. Te agradeço ainda, porque na alegria, na dor. Então, eu escolhi cuscuz, o cuscuz à paulista, 2 tipos de cuscuz, né? Que todo mundo conhece, e o cuscuz à moda baiana. Porque o cuscuz à moda baiana, ele é assim, muito seco. E não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que gosta. Nós mesmos, a gente prefere o cuscuz à paulista. Todo mundo só faz a paulista. Mas como é para resgatar uma tradição, só que tem uma coisa, gente, ele fica muito forte, ele vai ingredientes bons, que ele vai o flocão, ele vai o leite de coco, né? Vai todos os temperos que a gente põe. Esse é o cuscuz à moda baiana. O cuscuz paulista, todo mundo sabe, cada um faz de um jeito. Eu gosto de fazer ele como hoje eu vou fazer. Eu quero fazer um pouco tudo com frango, mas pondo um molho em cima do cuscuz. O molho que vai ser posto no prato na hora vai ser de carne de vaca, de carne moída, certo? Mas o cuscuz em si vai ser todo com frango desfiado. Vamos fazer uma bela polenta coci, cepatia coci, semandia coci. A polenta a gente faz também ela é muito boa, põe todos os temperos que as pessoas gostam, porque uns gostam de coentro, outros não gostam de coentro. Então a gente põe só o tempero que a gente que todo mundo usa, que todo mundo gosta. Aí ela é bem cozida lá no fogo, né? Depois já está temperadinha, depois faz seu molho, né? Que o molho a gente faz também como qualquer mulher faz, com todos os temperos que a gente faz para molho. E o segredo é esse só, não tem segredo nenhum. A cozinha baiana é mais ou menos assim, sabe? E a gente é muito, muito, muito vidrada nos produtos do milho e da mandioca. Vamos fazer uma bela polenta coci, cepatia coci, semandia coci.
Eu nasci em Espinosa, Minas Gerais. Eu vim para o estado de São Paulo com 9 anos de idade. E daí para cá, sempre na lavoura de café. Plantando, colhendo. E já fiz bastante outras coisas. Algodão, minuim. A rotina nossa é essa aí. Meus pais se casaram aqui, eu nasci aqui. Me formei, fui para a escola, né? E aí, sempre me ajudando meus pais, minha mãe na roça, né? Primeiro, quando eu tinha 10, 11 anos. Depois se foi ficando mocinha, assim, na roça, mesma coisa, ajudando meus pais. Me casei e trabalho na lavoura até hoje. Então, o café eu aprendi com a minha mãe, né? Torrar café, né? Naquele tempo não existia essas coisas que existem hoje, né? Essas modernidades, né? Naquele tempo a minha mãe ensinava as filhas, eu tenho 3 irmãs, aí a minha mãe me ensinava, eu e minhas irmãs, torrar café, né? Moer, né? E fazer o café para nós tomar. Então, eu trabalho com café, na verdade, desde a adolescência, desde os 13 anos, né? É claro, não sou um expert em café, mas já tive viveiro, a gente já trabalhou com várias variedades. E hoje eu não trabalho diretamente com café, mas estou dentro de uma área que é da escola agrícola, eles têm um trabalho com café, né? E a gente tem viveiro próximo aqui de nós, aqui dentro da escola, né? Com essas novas variedades, né? Com várias variedades novas que vale a pena a pessoa vir ver, observar eles, né? Tudo isso com essas ressalvas, né? O café tem que ser bem tratado, independente da variedade, você não vai ter sucesso se você plantar e simplesmente abandonar. Ok? E a produção hoje é bem maior do que em outras épocas hoje, tá? Hoje a colheita que a gente faz, hoje a gente já faz no maquinário, né? Que eu tenho o rastelo, eu tenho a banadeira, tenho o trator, então a gente derriça e aí usa esse processo de já é maquinário. Antigamente era tudo no rastelo, peneira, no pauzinho, né? E aí no procedimento, fazia 2 barreções por semana. Uma na quarta e uma no final de semana, mas tudo no rastelo e na peneira. Não tinha o maquinário que tem hoje mais, né? A gente levantava às 4 horas da manhã, fazia comida. Foi uma fase difícil, né? Porque 4h30 já tinha que ter lá no ponto, pegando os caminhões para ir para a roça. E naquela época a gente fazia
Era feijão, mandioca e machixe, né, que a gente tinha no quintal. E colocava tudo dentro de embornar, a marmita com garrafinha de café e ia pro ponto. Ia para a roça de manhã cedo, pegar esse caminhão com chuva, com frio, né, para ir trabalhar, chegar na roça. Tinha muitas vezes, quando era tempo de frio, não dava nem para trabalhar, mas tinha que estar ali, né, para fazer a hora. Fazia fogo assim na beirada da estrada para esquentar até o frio, né. Sei que foi uma vida meio atropelada, viu, né. 4 horas de madrugada a gente acordava, todo dia 4 horas de madrugada para pegar o caminhão no ponto, que o ponto era ali embaixo, pegar o ponto. 6 horas a gente estava saindo do ponto para ir trabalhar, levava arroz, feijão, sardinha, lá no ovo era o que tinha mistura, alguma vez que tinha uma carninha. E no café nós pegava serraia, lavava do garrafão, fazia umas saladinhas, levava um molinho, fazia uma saladinha e comia com arroz e feijão. Mamão folgado. Fogadinho que nem chuchu. Fazia ele fogadinho que nem chuchu, ficava gostoso, ó. Mandava pra dentro, mandava ver. Enchia o bucho. Então, 9 horas a gente já estava almoçando já. Já sentava lá debaixo do pé de café lá e já almoçava. E a comida assim, nossa, era que arroz, polenta, né? Comia muita coisa assim que tinha no meio do café, que era melancia, às vezes achava, abóbora, machixe, quiabo, né? As coisas que a gente levava na marmita. Quiabo e machixe. Era arroz e feijão, outra hora aquele tempo era muito difícil, né? Uma hora era um ovo, outra hora é pouca coisa, uma verdura, né? Um pão com banana levava para comer na roça, né? Levava laranja, aí juntava tudo sem almoçar. Então, se eu ia dando um pedacinho de uma coisa para outra, então a marmita enchia de tantos que der, daquelas coisas que as colegas dava na hora do café também. Uns levavam pão, outros levavam bolo, outros levavam açúcar, levavam café. Era essa vida assim mesmo. Não, se reunia, né? Porque às vezes minha mãe fazia pão feito em casa, então a gente levava um pedaço de pão, fazia macarrão em casa, né, tudo. E às vezes fazia troca de mistura, né. Naquela época era pouca coisa, né, mistura assim, não, era bem contadinho, né, um pedacinho para cada um. E fazia a troca, né, às vezes um levava uma coisa diferente, outro levava outro, bolo de fubá, né, então fazia essa troca. Ah, pequena, a gente era pequena, com 6 anos, 7 anos já ia para a roça. Naquela época não tinha creche, né, então a gente foi se criar debaixo do pé de café. Desde pequenininha, a mãe colocava um pano, né, lá debaixo do pé de café, deixava a gente deitada ali, né, debaixo do pé de café. E quando a gente foi ficando maiorzinha, a gente já ia trabalhar, já ia limpar tronco, né, e carregar água, tudo isso a gente fazia quando era pequena. Aí com 7 anos, pronto, aí já colocava a mão na massa. Aí já ia derriçar café, já ia banar. E toda a família trabalhava, né? Porque naquela época não, né? As pessoas não tinham estudo, né? Os pais também não tinham estudo, né? Porque minha mãe ela sempre incentivava a gente a estudar. Né? Meu pai já não. Mulher estudar não. Mulher vai estudar, vai atrás de homem, não vai estudar. Trabalhar, eu trabalhei já de pequena. De pequena né, era tudo para roça. Os pais não deixavam em casa, tinha que trabalhar, né? E naquela época não tinha creche, né? A gente tinha que levar para a roça, as crianças tomavam chuva, era capim, era picão, era tudo quanto é coisa ruim, a gente passava na roça, achava cobra e era essa vida desse jeito. E as criancinhas pequenas tudo atrás. Chorava porque vinha a chuva, não tinha jeito de esconder, ponhava um plástico por cima das crianças, daqui um pouquinho estava no meio da rua pulando, no meio da rua de café pulando, né? E foi assim, a minha vida foi assim. 5 horas. 5, 6 horas, às vezes o caminhão quebrava, né?
Chegava aqui de noite, bem depois das 10 da noite, mas quando não quebrava, 5 horas a gente já saía da roça. Ixi, na volta via que era lenha, era melancia, tudo que achava lá na roça trazia. Cada um trazia um feixe de lenha. Mas o nome de boia fria é porque é aquela vida dura, né? Você ir lá pro ponto, pegar caminhão, né? E às vezes chovia, né? Chegava aqui toda molhada, né? Então esse é o nome de boia fria. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar, mas eu logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar. Mas eu nunca pensei quem eu tanto amei se fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, vou nem sei pra onde. Nasci em Garça, nasci na Vila Manolo. Aos 6 anos, meu pai foi embora. Ficamos eu, minha mãe, mais o outro irmão, mais velho. E minha mãe trabalhava na catação, catando café. Fazia doce para vender, fazia salgado para vender nos intervalos. E fomos trabalhando, batalhando e vencendo na vida, né? Com muito esforço, com muito sacrifício. Estamos aí. Era feijãozinho feito no fogão a lenha, um arrozinho feito no fogão a lenha, um ovinho frito dividido para 2 ou para 3, né? A farinha com açúcar e água, porque não tinha pão todo dia, né? Minha mãe estava numa situação difícil. Então, era assim, vi minha mãe chorando muitas vezes porque não tinha o que dá pra gente. Mas Deus o compensou ela. Cheguei a fazer por muito tempo, marmita, lanche, né? E tinha o barzinho da enxada, que por muito tempo a gente tocamos ele. O bar da enxada era um ponto que parava caminhão antigamente, né? Para levar os boia fria para a roça. Paçoca da carne eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha avó, né? Fazia paçoca de carne, porque às vezes a gente não tinha o pão para comer de manhã, mas tinha um jabá seco lá no varal, minha mãe ia, descarnava ele, fazia ele e tirar bem o sal dela, depois temperar, bem temperado, tempero a gosto, depois limpar bem o pilão, pôr no pilão e socar com farinha de mandioca ou de milho, fica a critério. A carne da lata é que quando minha avó vinha, minha mãe engordava um porquinho para poder matar no Natal, né? Para fazer, né? E aí ela ponhava no tacho, temperava tudo, descarnava ele, né? Esquartejava ele e temperava só com sal, porque guardar na lata para não estragar, né? Não rançar. E aí ela fritava no tacho, com a própria gordura do tacho, ela colocava dentro de uma lata de 20 litros, 20 litros, bem limpinha, com tampa, e colocava a carne dentro. Nós não tínhamos geladeira, a nossa geladeira era essa. E era assim, macarrão, mas quando dava ela que fazia, nem comprado era. Tem frango caipira que ela criava. Ela fazia com polenta, às vezes, para a gente comer no fogão a lenha. Criava bastante frango. Então, de vez em quando, ela matava um para a gente comer. Mas era situação difícil na época, não era fácil, não.
Vixe Maria, o que foi isso, seu maquinista? Agora sim, café com pão. A gente brincava de passa-fita, brincava de passa-anel, brincava de amarelinha, pular distância, saltar a altura. Sempre de tarde, assim, meu pai saía cedo com a marmitinha, né, para trabalhar. E quando ele voltava à tarde, ele sempre pegava um dos meus irmãos mais pequenos, sentava na perna e contava causa de lobisomem, né, que nós não podíamos sair no escuro, que tinha o saci, né, essas coisas assim, meu pai contava pra gente. Agora, música, a minha mãe, ela era muito assim, e ela gostava ela ensinava a gente a contar, né? Então ela ensinava assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda tinha que decorar. E a gente cantava junto. E depois ela dizia assim, 7, 8, 9 para 12, faltam 3. Então era assim. Então vocês pegaram eu de surpresa hoje. Vocês me pegaram de surpresa. Já pensou que eu ia passar por isso hoje? Vem, amor! Vem, não quer vir? Lava a mãozinha, filha. Vem, tá liberado. Eu vou puxar. Muita moda doce, não fica sujeira, né? A cadê sabe fazer? Então aqui você fala café com pão, daí você pula aqui e fala. Café com pão. O que é isso? Não, tranquilo. Vai, volta. Tranquilo. Virgem Maria. Não tem problema.